Sob o comando de Zubeldia, Alan Franco vive o melhor momento com a camisa de São Paulo. Atualmente, o jogador venceu a concorrência e forma a dupla de zaga titular com a Arboleda. Um dos fatores para isso deve ao fato dele não ter perdido na temporada até agora. Até o momento foram 13 jogos com 8 vitórias e 5 empates, com aproveitamento de 74,6%. Sem Alan Franco, o aproveitamento cai para 46,15%, com 5 derrotas, 5 vitórias e 3 empates. O jogador então participou de metade dos jogos do São Paulo neste ano, com 12 vezes como titular. Contratado em 2023, o jogador tem a temporada de 2024 superior à da chegada, contabilizando a passagem inteira. Foram 45 jogos, com 3 gols e 5 assistências e os títulos da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil. O coordenador de futebol de São Paulo, Muricy Ramalho, revelou que teve uma conversa com o meia Rames Rodrigues sobre a atual situação do jogador no São Paulo. O colombiano, que não é relacionado a 5 jogos por Zubeldia, se mostrou aborrecido no papo com o ex-técnico. Muricy contou que Rames até tem feito bons treinos, mas apontou o estilo do jogador como um dos fatores para não ter dado certo. Para Muricy, a questão física, desde que o colombiano era comandado por Dorival, foi determinante nas escolhas da comissão. Falei com o Rames outro dia, veio falar comigo, estava muito aborrecido. Falou, poxa Muricy, sou um jogador raiz, e eu disse que sabia. Falei que a gente adorava ver ele treinar, e outro dia ele treinou bem de novo. Sempre dou os parabéns para ele porque é gostoso de ver o que ele faz. O Dorival chamou ele e eu estava junto na mesa para falar da intensidade dele. E teve uma hora que eu falei, Dorival, posso dar uma opinião? O Rames nunca vai se transformar em um cara físico. Ele nunca foi um jogador assim. Nunca vai ser um super atleta. Não vai procurar no Rames uma intensidade. Disse. Muricy ainda falou que Rames sofreu porque o São Paulo não tem como jogar em função dele. Para você ter o Rames no time, tem que armar o esquema para ele. Os times do nosso futebol não têm todos esses jogadores que precisa para ter o Rames jogar. O técnico tem que desenvolver com o que ele tem lá. Eu falei para ele, e isso é o que você sofre, disse. De acordo com Muricy, ainda não está decidido qual será o futuro do colombiano. Falamos de tudo, menos para onde ele vai, até porque isso ainda não está definido. Aqui o técnico é quem escala e resolve. Não tem esse negócio de pressão. Ele não é obrigado a escalar ninguém. Finalizou Muricy. O técnico Zubeldia não quer, em hipótese alguma, perder o lateral esquerdo Wellington. O Zubeldia teve uma reunião com o jogador para entender a situação. O argentino não quer perder o jogador que tem contrato até o fim deste ano e já pode assinar um pré-contrato a partir de julho. O argentino disse para o jogador que vai pedir para o São Paulo renovar com o lateral. Ele explicou a importância do jogador em seus planos e afirmou que um jogador como ele não seria fácil de repor. Zubeldia gostou de Wellington à primeira vista. Desde o jogo contra o Atlético Goianiense, em que o argentino assistiu das arquibancadas, gostou da atuação do lateral. Já durante o jogo, Zubeldia quis saber mais sobre o status da renovação. Ele já deixou claro, desde então, que não quer perder o jogador e pediu prioridade na renovação. Depois dos pedidos de Zubeldia, a diretoria de São Paulo chamou novamente o Wellington para conversar. Algumas ofertas e contra-ofertas já foram trocadas, mas ainda distante de um número comum. O All Sports ouviu que o Wellington ganha menos
de 100 mil por mês. Revelado em Cotia, ele já teve uma renovação contratual, mas ganhou outro status dentro do elenco desde então. O lateral não se sente valorizado e vê atletas tão titulares quanto ele, ou até menos, com vencimentos muito superiores. A maioria dos atletas, frequentemente, entre os titulares, ganha na casa dos 500 mil, sem contar os salários maiores de Rames, Caleri, Lucas e Arboleda.